Daniel, eu estou aqui na Secretaria de Inclusão Social, aqui de Cachoeira do Sul, na sala onde funciona o programa de erradicação do trabalho infantil aqui de Cachoeira do Sul, que é o grande promotor desse evento, desse encontro, debatendo o trabalho infantil aqui em Cachoeira do Sul nesta quinta-feira. Ao meu lado está a Miroslávia, que coordena todo esse encontro, que começa logo pela manhã, a partir das 9h30, se estende, Miroslávia, durante todo o dia, debatendo o trabalho infantil. Conta um pouco como surgiu essa ideia de fomentar essa discussão. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo o programa. Obrigado pela oportunidade de divulgar um pouquinho do trabalho do nosso programa, né? É um programa que já funcionou em Cachoeira há um período atrás, de uma forma totalmente diferente. E hoje o PET, a partir de setembro do ano passado, a gente reformulou a questão do trabalho em função de algumas normas do governo federal. Dentre essas normas, algumas coisas mudaram no sentido do trabalho do PET. O PET hoje tem um caráter exclusivamente de gestão junto aos órgãos de proteção. Então, vai se dedicar muito mais à questão da prevenção, da divulgação dos números, o Disque Denúncia, como fazer para a gente conseguir diminuir essa questão do trabalho infantil. O Cachoeira do Sul também tem algumas peculiaridades no sentido de que a gente não tem um diagnóstico perfeito sobre o trabalho infantil. E essa também vai ser uma grande atribuição do PET nesse sentido. O PET se encontrou, foi convidado a compor a comissão técnica da Rede Intersetorial de Combate à Violência. E a partir daí, a rede, que tem também a atribuição de fazer capacitações, de discutir temas importantes na questão de todas as violências, não só a questão do trabalho infantil, né? Então surgiu como um primeiro encontro da rede, promover em função desse tema. Até porque como o PET está retornando, a gente também tem essa necessidade de colocar esse trabalho agora para a sociedade conhecer como serão os mecanismos, né? E de que forma a gente vai levar essas informações para a sociedade, para os próprios agentes públicos, né? Então surgiu essa questão do encontro. Então o encontro vai se realizar dia 11 agora. Vamos ter alguns painelistas bem importantes. Temos assim o juiz de trabalho agora do Tribunal Regional do Trabalho, o Dr. Carlos Henrique Selbach, que é importantíssimo, a palestra dele é muito boa. Nós teríamos a coordenadora do Nureves também, o pessoal do estado que vai estar aí presente, né? Então, eu acho assim que é um primeiro passo para a gente divulgar algumas questões do trabalho infantil. Quem pode participar desse evento amanhã? O evento é aberto ao público, né? Mas, assim, a princípio, as inscrições estão sendo feitas e mais pelo pessoal, agentes públicos que estão ligados à rede de proteção, né? Que tem interesse em aprender um pouco mais sobre essa questão. Bacana. Importante, a gente deixa inclusive a programação junto a você, telespectador, para poder acompanhar toda a programação que vai ocorrer amanhã ali no auditório da Sicredi. Miroslávia, o que é o trabalho infantil nos dias de hoje? A gente sabe que as coisas evoluíram, o mundo hoje é outro de anos atrás, e o que se configura hoje como trabalho infantil? De acordo com a legislação brasileira, toda a criança ou adolescente abaixo dos 16 é considerado trabalho infantil. A não ser aqueles inclusos no programa Jovem Aprendiz, né? Que tem toda uma legislação comprometida com relação à proteção deles, né? Fora isso, o que nós temos realmente de problema com a questão do trabalho infantil é a questão cultural. Porque se a gente for falar de verdade, eu lá nos anos 1980, talvez até antes, né? A gente sempre ouviu falar que o trabalho enobrece, que é melhor trabalhar do que roubar. Então essa questão cultural é muito complicada, muito. A nossa sociedade tem dificuldade para assimilar essa questão,
porque se confunde o que é trabalho infantil por exemplo, assim, fazer o filho ajudar a secar uma louça, ou arrumar seu quarto, organizar seus brinquedos. Isso é ensinar a criança, né, a ser organizada, a ter limites e uma série de outras questões. Agora, tu deixar uma criança, por exemplo, na questão do trabalho doméstico, responsável, uma criança de 7 anos, por exemplo, responsável numa casa por cozinhar, por cuidar de irmãos, por limpar a casa, deixando de ir à escola, de frequentar a escola, deixando de brincar, de aprender, de conviver, isso tudo é considerado trabalho infantil. Ok, com certeza, talvez seja o grande tema, né? Comentar isso e conseguir diferenciar essas questões. Perfeito, exatamente. É uma questão, essa questão cultural é uma questão assim de suma importância. E para isso a gente está assim, o PET teve a prefeita Ângela Chu teve a sensibilidade de elaborar o decreto e publicar se não me engano, foi dia 3 de dezembro, criando o grupo de trabalho do PET. Esse GT intersetorial vai tomar posse também no evento, né? E temos alguns segmentos que estão ligados e que terão a atribuição de discutir o nosso plano municipal de combate ao trabalho infantil, que já está elaborado, só precisa da apreciação desse grupo, né? Da apreciação e a aprovação também. E o plano de ações estratégicas anuais, que são todas aquelas atividades que serão feitas para divulgação, para prevenção, aprovação da cartilha do PET, que também já está em processo licitatório. A gente vai fazer um trabalho direcionado em todas as escolas também, municipais, estaduais e particulares, para levar essa cartilha, levar essa informação à comunidade, à sociedade como um todo, né? Porque é a única forma que se tem de realmente combater o trabalho infantil. Você mesmo falou que o PET hoje ele trabalha com prevenção, orientação e não na parte direta, ostensiva, de tirar, digamos assim, a criança do trabalho infantil. Hoje, qual o cenário aqui em Cachoeira se tratando desse assunto, trabalho infantil? O que vocês recebem, o que vocês conseguem coletar diante das intervenções de vocês? Bom, a questão, o PET, já tinha te colocado que funcionou de uma forma totalmente diferente, né? E a partir da questão, quando começou a se discutir muito mais assim, a questão da inclusão social, se viu que não era o perfil ideal do PET trabalhar com as crianças vítimas de trabalho infantil de forma separada de outras crianças que sofriam outros tipos de violência. Então, essa foi uma das questões que fez com que o PET mudasse. E hoje vocês não têm, digamos assim, um cenário aqui em Cachoeira? Não, assim, o diagnóstico, realmente, isso aí eu confesso, nós não temos. Existem municípios com 3, 4 mil habitantes que apresentam 18, 20, 30 casos de trabalho infantil e Cachoeira, a princípio, eu, pelo menos, não tenho essa informação, é 0 caso. E a gente sabe que não é real isso aí, né? Talvez esteja faltando alguma coisa nesse meio no nosso fluxo da rede, que nós realmente estamos discutindo dentro da rede, né? De como fazer esses dados chegarem a nós, né? Através das notificações obrigatórias, do Conselho Tutelar, das escolas. Então, esse é um trabalho muito grande e muito forte que a gente vai ter que fazer para colher esses dados. Ok, obrigado, Miroslav, bom evento amanhã. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada. Tá certo, Daniel, fica então aí o registro, amanhã no auditório da Sicredi tem esse evento que debate o trabalho infantil a partir das 9h30 da manhã.